Olá, alunos! A gente está fazendo essa aula hoje para dar continuidade ao conteúdo que a gente está vendo a respeito de histologia animal. Então, antes da gente começar a aula de hoje, vou só recapitular o que a gente viu nas últimas 3 aulas. Nós estamos conversando a respeito dos tecidos dos animais, mais especificamente os tecidos do corpo humano. Eu expliquei a vocês que os tecidos dos animais eles são divididos mais ou menos em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Dentro de tecido epitelial, eu já expliquei a vocês que ele é subdividido em tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular. Que o tecido epitelial, ele tem algumas características básicas, que são principalmente o fato das células serem justapostas, ter pouca matriz extracelular, por causa do pouco espaço intercelular e ausência de vasos sanguíneos. Depois eu expliquei a respeito de tecido conjuntivo. Eu disse a vocês que o tecido conjuntivo ele é caracterizado pelo fato de ter células distantes umas das outras, uma grande quantidade de espaço intercelular e, consequentemente, de matriz extracelular e a presença de vasos sanguíneos. Dentro de tecido conjuntivo, como eu disse na aula passada, nós temos 5 subtipos, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e tecido adiposo. Na última aula, nós conversamos um pouquinho a respeito do primeiro tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, e o denso pode ser subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado e não modelado, ok? Como nós já conversamos a respeito do tecido conjuntivo propriamente dito, hoje a gente vai passar para o segundo tipo de tecido conjuntivo. Nós ainda estamos dentro de tecido conjuntivo, só que agora a gente vai passar para o segundo tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso. Dentro de tecido cartilaginoso, nós temos 3 características que nós vamos ter que levar em consideração. A primeira delas é o fato do tecido cartilaginoso ele não possuir vasos sanguíneos. Isso é importante a gente lembrar porque, quando eu expliquei tecido conjuntivo, eu disse a vocês que o tecido conjuntivo ele é caracterizado por ter células distantes umas das outras, muito espaço intercelular, preenchido por muita matriz extracelular e presença de vasos sanguíneos. E eu também expliquei a vocês que o tecido conjuntivo é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e adiposo. Então, a gente tem aqui no tecido cartilaginoso uma exceção. Apesar dele ser um tecido conjuntivo, ele não possui vasos sanguíneos. Então, dentro do tecido conjuntivo, o único tecido que não possui vasos sanguíneos vai ser o tecido cartilaginoso. Outra característica que a gente tem que levar em consideração são sobre as células do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele tem 2 tipos de célula, que são os condrócitos e os condroblastos. Eu vou explicar um pouquinho a respeito das células nos próximos slides. Outra característica é sobre a matriz extracelular. A matriz extracelular do tecido cartilaginoso, ela vai ser rica em fibras elásticas e fibras colágenas. Lembrando que as fibras elásticas são as fibras responsáveis pela elasticidade e flexibilidade e as fibras colágenas são responsáveis pela resistência. Dessa forma, o tecido cartilaginoso, ele é flexível, porque é rico em fibras elásticas, e é resistente, porque é rico em fibras colágenas. Devido à ausência de vasos sanguíneos, as células do tecido cartilaginoso precisam receber o oxigênio e os nutrientes por meio de difusão das células dos tecidos adjacentes, ou seja, dos tecidos vizinhos. Então, da mesma forma como acontecia lá no tecido epitelial, que também não possui vasos sanguíneos, o oxigênio e os nutrientes chegam às células do tecido cartilaginoso, ou seja, os condrócitos e condroblastos, por meio das células dos tecidos vizinhos. Um outro fato importante aqui também é que a ausência de vasos sanguíneos faz com que o tecido cartilaginoso tenha uma cicatrização e uma regeneração lenta. Então, ao contrário do tecido muscular, do tecido ósseo, que regenera e cicatriza de uma forma relativamente rápida, o tecido cartilaginoso ele vai cicatrizar e regenerar lentamente.
porque não possui vasos sanguíneos. Quando a gente estiver estudando sobre tecido sanguíneo, eu vou explicar como é que funciona esse processo de cicatrização e regeneração, e aí vocês vão entender melhor por que a ausência do sangue vai dificultar esse processo de regeneração e cicatrização. Para ficar mais fácil de compreender sobre as células do tecido cartilaginoso, a gente tem essa fotografia. É uma fotografia tirada em microscópio. Então, isso é tecido cartilaginoso real. Foi feito um corte muito fino de uma cartilagem, foi colocado no microscópio e foi tirada essa fotografia. Como o tecido cartilaginoso ele não possui uma coloração específica, seria difícil distinguir as células do tecido cartilaginoso da sua matriz extracelular. Então, geralmente é utilizado um pigmento, uma coloração, para que as células fiquem mais evidentes. Então, o tecido cartilaginoso ele não é roxo, tá? Isso é uma pigmentação que foi utilizada para que vocês conseguissem enxergar as células, tanto os condrócitos quanto os condroblastos, de uma forma mais evidente. Apesar de nós darmos dois nomes para as células do tecido cartilaginoso, condroblasto e condrócito, elas na verdade são o mesmo tipo de célula, só que de idades diferentes. Os condroblastos são células jovens. Então, quando uma célula do tecido cartilaginoso surge, ela é do tipo condroblasto. E essas células são importantes porque são as células condroblastos que são responsáveis por produzir a matriz extracelular. Então, toda aquela matriz extracelular rica em fibras elásticas e colágenas, ela é produzida a partir dos condroblastos. Esses condroblastos vão produzindo a matriz extracelular, e essa matriz extracelular vai se tornando cada vez mais densa, justamente por causa da presença de fibras colágenas. Ao se tornar mais densa, ela vai isolando as células, ela vai isolando os condroblastos, que vão ficando presos em pequenos espacinhos entre essa matriz extracelular. E essas células elas vão envelhecendo. À medida em que os condroblastos vão envelhecendo, eles passam a ser chamados então de condrócitos. Então, os condrócitos são células do tecido cartilaginoso mais velhas. Condroblastos são células do tecido cartilaginoso mais jovens. Como as células condrócitos são mais velhas, elas são menos ativas. Então, no momento em que elas se tornam condrócitos, elas passam a ter um menor número de reações químicas e começam, então, a produzir menos matriz extracelular. Então, as células mais ativas do tecido cartilaginoso, aquelas que efetivamente produzem a matriz extracelular, são os condroblastos. Esses condroblastos envelhecem e se tornam condrócitos, ok? O tecido cartilaginoso ele é dividido em três tipos. A chamada cartilagem hialina, cartilagem fibrosa e cartilagem elástica. Não se preocupem, porque eu vou explicar dentro do corpo humano onde nós temos a cartilagem e qual a função que essa cartilagem tem. Mas nós precisamos entender que as cartilagens do nosso corpo não são todas do mesmo tipo. Existem algumas que são do tipo hialina, algumas do tipo fibrosa e algumas do tipo elásticas. A maior parte da cartilagem do corpo humano é do tipo hialina, que é essa primeira. Então, a cartilagem hialina é aquela presente em maior quantidade dentro do nosso corpo. Essa cartilagem hialina, ela vai ter uma quantidade moderada de fibras colágenas. Então, comparando os três tipos de cartilagem, a hialina é aquela que vai ter uma quantidade moderada de fibras colágenas, ou seja, não é uma grande quantidade e nem é uma quantidade pequena, é uma quantidade moderada. Já a cartilagem fibrosa, ela é aquela que vai ter uma quantidade de fibras colágenas maior. Então, a cartilagem fibrosa tem esse nome por isso. Ela é fibrosa, ela é densa. Por quê? Porque tem muitas fibras colágenas. Já a cartilagem elástica, ela vai ter a menor quantidade de fibras colágenas. Então, ela vai ser a menos densa das três e, consequentemente, como ela é menos densa, as fibras elásticas, que estão presentes em grande quantidade, vão acabar se sobrepondo. Por quê? Relembrando, nós temos as fibras elásticas e colágenas. As colágenas dão resistência, as elásticas dão flexibilidade. Quanto mais fibras colágenas, mais resistente, mais denso vai ser a cartilagem.
E, consequentemente, as fibras elásticas elas acabam sendo sobrepostas. Então, a sua função de elasticidade, de flexibilidade, ela acaba sendo menor. Se nós temos uma quantidade de fibras colágenas menor, que é o caso das fibras elásticas, a função das fibras elásticas ela acaba se sobrepondo. Então, na cartilagem elástica, como nós temos menos fibras colágenas, essa característica das fibras elásticas fica mais evidente. Então, a cartilagem elástica ela é a mais flexível das três, justamente porque é rica em fibras elásticas e tem menor quantidade de fibras colágenas, ok? Onde nós encontramos cada um dos tipos de cartilagem. Como eu disse, a cartilagem hialina é aquela que vai ser encontrada em maior quantidade no nosso corpo. Nós encontramos o nosso primeiro esqueleto, quando nós somos embriões e o nosso esqueleto é formado, ele não é formado de tecido ósseo, ele é formado de tecido cartilaginoso, ok? Do tipo cartilagem hialina. Com o passar do desenvolvimento embrionário, à medida em que o embrião vai crescendo dentro do útero da mãe, esse esqueleto vai mudando e o tecido cartilaginoso vai dando lugar ao tecido ósseo. Então, quando nós nascemos, boa parte do nosso esqueleto ele é ósseo, mas originalmente ele era todo cartilaginoso e a cartilagem era desse tipo, hialina. Nós também vamos encontrar tecido cartilaginoso do tipo hialina nos discos epifisários, nas fossas nasais, nos brônquios e na traqueia, ok? Já a cartilagem fibrosa, como ela é rica em fibras colágenas, que é a fibra que dá resistência, ela vai ser uma cartilagem que suporta altas pressões, sem se romper. Então, ela é uma cartilagem mais forte. Nós vamos ter ela presente nos discos intervertebrais, nos meniscos e na sínfise púbica, ok? Já a cartilagem elástica, como eu disse, ela é mais flexível, ela é mais mole. Nós encontramos elas no pavilhão auditivo, na epiglote, na tuba auditiva, na laringe e em outras partes do corpo. Não se preocupem com essa localização da cartilagem e a função que ela tem, porque eu vou explicar as principais funções da cartilagem e vou explicar o que é disco epifisário, vou explicar o que é menisco e assim por diante. Nesse slide, o que eu preciso que vocês entendam? Que existem 3 tipos de cartilagem, que a diferença entre elas está justamente na quantidade de fibras colágenas, onde a cartilagem hialina é aquela que tem uma quantidade moderada, a cartilagem fibrosa tem uma maior quantidade de fibras colágenas e a cartilagem elástica que tem menor quantidade de fibras colágenas. E o fato de ter mais ou menos fibras colágenas faz com que ele seja mais ou menos denso, resistente, ok? Quanto maior a quantidade de fibras colágenas, mais resistente, mais denso ele vai ser, mais forte, porém menos elástico. Quanto menor a quantidade de fibras colágenas, menos denso ele vai ser, menos resistente, porém mais flexível. Bom, agora a gente vai entender melhor a função do tecido cartilaginoso. E aí eu vou explicar todas aquelas estruturas que eu falei no slide anterior, né? Onde nós encontramos cartilagem no nosso corpo e que função essa cartilagem tem. Bom, primeira função do tecido cartilaginoso, e talvez a mais conhecida de vocês, é a função de sustentação. A cartilagem ela sustenta alguns tecidos moles do nosso corpo, ok? Onde? Nariz, orelha, a nossa laringe, traqueia e brônquios. São as únicas partes do nosso corpo que tem tecido cartilaginoso com função de sustentação? Não, mas são as principais partes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, começando pelo nariz. Vocês já devem ter reparado que o nosso nariz, na base, né, aquela parte aqui mais superior, onde o óculos encaixa, ela é mais dura e a ponta ela é mais flexível. Por que a parte aqui de cima do nariz é mais dura e a parte da ponta do nariz é mais flexível? Porque a base do nariz é feita de tecido ósseo, que a gente tem aqui o osso nasal. Então, se vocês olharem aqui na figura, a parte superior que eu estou pintando aqui do nariz é feita de osso. Por isso que é mais dura, porque é tecido ósseo, ok? Então, aqui é tecido ósseo, não é cartilaginoso. A única parte do nosso nariz que é feita de cartilagem é do meio para a ponta. Então, é a parte flexível. Então, toda essa região aqui
da ponta do nariz, okay? Ela é feita de cartilagem. Por isso, ela é flexível, vai de um lado para outro, ok? Por que que é importante o nosso nariz ter essa cartilagem? Ela vai dar o formato do nariz, vai sustentar o tecido que compõe o nariz, o tecido adiposo, a pele, os músculos, tudo que forma o nariz, ele tem esse formato, é sustentado por essa cartilagem. E por que que é importante o nosso nariz ter esse formato? Nosso nariz precisa ter esse formato para que a respiração seja ideal. O formato do nosso nariz possibilita que o ar seja filtrado dentro das fossas nasais, que o ar seja aquecido pelos vasos sanguíneos que tem dentro das fossas nasais. Okay? É ali dentro das fossas nasais onde vão ter as células que vão captar, né, as partículas que vão ser depois interpretadas pelo nosso cérebro como o cheiro. Então, nós precisamos desse formato para o nosso nariz para que a respiração, né, a captação dos odores ocorra de forma ideal. Então, o nariz ele tem que ter esse formato e esse formato é determinado pela cartilagem. Então, essa parte mole do nosso nariz é feita de cartilagem. A parte dura na base é feita de tecido ósseo. Uma outra parte do nosso corpo que tem uma grande quantidade de tecido cartilaginoso é a nossa orelha. E na nossa orelha, essa cartilagem também vai ter uma função de sustentação. Ela vai sustentar os tecidos moles que formam a orelha, no caso, músculos, tecido adiposo e pele. Antes da gente falar sobre a função da cartilagem na nossa orelha, só queria lembrar vocês o seguinte. Antigamente, na anatomia, nós tínhamos o termo orelha e o termo ouvido. Nós chamávamos de orelha a parte externa e de ouvido a parte interna. Hoje, essa terminologia mudou um pouco. Nós temos 3 termos que são utilizados: orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é essa parte que dá para ver do lado de fora, que também pode ser chamado de pavilhão auditivo. A orelha média é o canal que tem aqui dentro, canal auditivo, né? Onde vocês enfiam o cotonete, que não deveriam. Então, aquilo ali é o canal auditivo ou orelha média. A orelha interna é tudo aquilo que vem depois do tímpano, ok? Tudo aquilo que está após o tímpano, então, é chamado de orelha interna. A parte que nós vamos conversar agora, que é feita com uma grande quantidade de tecido cartilaginoso, é a orelha externa ou pavilhão auditivo, que nós temos aqui uma fotografia desse pavilhão auditivo e um esquema mostrando neste pavilhão auditivo onde está a cartilagem, ok? Se vocês repararem, quase todo o nosso pavilhão auditivo tem cartilagem. A única parte que não vai ter cartilagem é a parte inferior, que é o lóbulo da orelha, onde as pessoas colocam um brinco. O lóbulo da orelha, ele então é composto apenas de tecido adiposo, músculo e pele. A única parte que vai ter cartilagem é essa parte do meio para cima, ok? Então, essa parte aqui, que está aqui no esquema em branco, isso aqui é cartilagem. E essa cartilagem é importante porque é ela que vai garantir o formato da orelha. Então, a nossa orelha tem o formato que tem por causa da cartilagem. E esse formato é importante porque este formato é que vai garantir que o nosso pavilhão auditivo consiga direcionar as ondas sonoras para dentro do canal auditivo. Então, as ondas sonoras, que são vibrações presentes no ar, vão ser captadas pelo nosso pavilhão auditivo e vão ser direcionadas para dentro do canal auditivo. E este formato permite que o nosso organismo consiga receber uma quantidade adequada de ondas sonoras ao ponto de que nós consigamos, então, ouvir o som como ouvimos. Se nós não tivéssemos esse pavilhão auditivo, nós não seríamos surdos, ok? Nós conseguiríamos ouvir. Depois eu vou comentar que alguns animais não têm o pavilhão auditivo, mas eles conseguem ouvir, só que eles não têm a capacidade auditiva que nós temos. Então, o pavilhão auditivo permite que nós consigamos ouvir com mais qualidade, porque nós conseguimos captar mais ondas sonoras devido a esse pavilhão. Para poder conseguir entender melhor a respeito da importância do pavilhão auditivo, vou dar 2 exemplos de outros animais, exemplos fora da espécie humana, que é o cão e
a coruja. O cachorro, e aí eu vou falar do cachorro, mas entendam que isso vale para os outros animais, ele tem um pavilhão auditivo maior do que o nosso, né? Você vê que algumas raças de cães, inclusive, eles têm a capacidade de levantar a orelha e movimentar a orelha. Isso também é devido à cartilagem, ok? Então, eles conseguem levantar a orelha e movimentar a orelha devido à cartilagem. Outros animais também têm um grande pavilhão auditivo, como o caso dos morcegos. Por que que esses animais têm um pavilhão auditivo maior? Porque eles precisam mais da audição. Se vocês repararem, os animais que têm maior pavilhão auditivo, ou seja, orelhas maiores, são os animais noturnos, aqueles que caçam à noite e, portanto, dependem mais da audição, porque a visão ela já não vai ser tão utilizada porque está escuro. Então, os animais que caçam à noite, como eles têm um problema de não conseguir enxergar tão bem devido ao fato de estar à noite, eles usam muito a audição. Portanto, são animais que acabaram desenvolvendo o pavilhão auditivo, né, de uma forma mais intensa. Então, vocês percebem que os animais noturnos têm maior pavilhão auditivo. Então, isso mostra a importância do pavilhão auditivo. Quanto maior o pavilhão auditivo, mais ondas sonoras ele capta, portanto, melhor a sua audição. E aí a gente vê como esse pavilhão auditivo é importante no caso das corujas. A coruja, se vocês repararem, ela tem essa orelhinha. Essa coruja em específico ela é chamada inclusive de coruja orelhuda. Essa orelhinha que vocês estão reparando aqui da coruja, não, por isso que eu coloquei um X, não é feita de cartilagem. Okay? Por quê? As aves não têm pavilhão auditivo. Okay? Se você pegar o crânio de uma ave, você vai ver um buraquinho. Se você pegar a cabeça de uma ave, de uma galinha, você vai ver só um buraquinho. Então, as aves escutam, elas têm audição, elas têm orelha média e elas têm orelha interna, mas elas não têm a orelha externa, elas não têm esse pavilhão auditivo, ok? Então, a captação de som delas é menos eficiente que a nossa. Elas escutam, mas numa eficiência menor, porque elas captam menos ondas sonoras, já que não tem o pavilhão auditivo. No caso da coruja, como ela é um animal noturno e depende muito da audição, né, para saber onde estão suas presas, ela tem um falso pavilhão auditivo. Então, ela parece que tem uma orelha, mas essa orelha não é feita de cartilagem. Essa orelha, na verdade, é feita só de penas. Então, essa orelhinha da coruja, ela é feita de penas. As penas, elas estão organizadas que formam essa espécie de orelha, que seria uma falsa orelha, que vai funcionar como se fosse o nosso pavilhão auditivo, vai conseguir direcionar melhor as ondas sonoras, de forma que a coruja é uma das aves que tem a melhor audição, ok? Mas essa orelha da coruja pode ter a mesma função que a nossa orelha, mas não é a mesma estrutura. Ali, no caso, é só pena, ok? As penas se desenvolveram daquela forma justamente para substituir um pavilhão auditivo que, né, para formar um pavilhão auditivo que não existe nas corujas. Então, para vocês entenderem a importância do nosso pavilhão auditivo, a importância da cartilagem, ok? É tão importante que em alguns animais em que ela não existe, precisou se desenvolver uma outra estrutura para substituí-la. Okay? Então, a cartilagem na nossa orelha permite que a nossa audição seja mais eficiente. E aí, é interessante a gente falar disso, porque já repararam que lutadores de MMA, lutadores de jiu-jitsu, muitas vezes têm uma deformidade na orelha? Né? Aquelas pessoas que participam de luta acabam ficando com a orelha deformada. Por que que isso acontece? Devido a um grande número de lesões que essa pessoa sofre, seja por um ataque direto à orelha, um soco ou um chute que a pessoa leva na orelha, ou o fato de ficar batendo no chão, faz com que essa cartilagem ela sofra um tipo de inflamação. Essa inflamação da cartilagem é chamada de periocondrite. Então, as pessoas que lesionam têm periocondrite repetitivas na cartilagem da orelha, faz com que essa cartilagem fique deformada. Então, a deformidade que existe na orelha dos lutadores é devido à inflamação que ocorre na cartilagem da orelha, devido às lesões que eles sofrem por causa da luta.
ok? Então, se você sofrer lesões na orelha, e aí você pode sofrer essas lesões não necessariamente porque você luta, mas por um outro motivo, você pode ter uma deformação da sua orelha. Outro local no nosso corpo onde nós encontramos cartilagens são nas chamadas vias aéreas, mais especificamente laringe, traqueia e brônquios. Vocês vão estudar isso com mais detalhes quando estiverem estudando o sistema respiratório, mas o que acontece? O ar ele entra pelo nariz, né, nas fossas nasais, passa para a faringe, depois esse ar vai descer pela laringe, pela traqueia e pelos brônquios. Depois de passar pelos brônquios, o ar entra então no pulmão. Então, nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E eles ficam exatamente aqui. Nós temos, então, os dois pulmões. Então, o ar chega aos nossos pulmões passando por essas vias aéreas ou árvore respiratória. Toda essa árvore respiratória, todas essas vias aéreas, elas têm cartilagem. E a cartilagem é muito importante aí porque vai sustentar essas vias aéreas mantendo o seu formato original. Por que é importante que as vias aéreas mantenham esse formato? Para que o ar possa passar e chegar aos pulmões de forma com que a respiração ocorra. Vamos pegar aqui o exemplo da traqueia que fica mais fácil entender. Por toda a traqueia, nós temos esses tracinhos, que são os anéis de cartilagem. Então, toda a nossa traqueia tem vários anéisinhos feitos de cartilagem. E esses anéis são extremamente importantes por quê? Como a cartilagem tem fibras colágenas, ela é resistente. Então, esses anéis vão impedir que a traqueia se feche. Okay? Vão impedir que a traqueia ela colabe, né? Ela se feche, porque se ela se fechar, o ar não passa e você não respira. Se vocês passarem o dedo aqui mais ou menos nessa região, nesse buraquinho que a gente tem aqui no pescoço, vocês vão perceber que aqui tem uma estrutura que tem vários anéisinhos. É justamente a traqueia. E esses anéisinhos que você sente quando passa o dedo aqui são os anéis cartilaginosos. Mas nós também temos cartilagem aqui em cima, na laringe, e essa cartilagem da laringe é interessante porque ela é mais protuberante nos homens, o que forma o gogó ou pomo de Adão, mas está presente também nas mulheres, só que nas mulheres essa caixa é um pouquinho menor. E nós também possuímos anéis de cartilagem também nos brônquios, assim como na traqueia, até porque os brônquios são ramificações da traqueia. Então, de novo, aí a gente tem cartilagem com a função de sustentar e manter o formato de uma estrutura do nosso corpo de extrema importância para a nossa sobrevivência. Uma segunda função que nós teríamos para a cartilagem no nosso corpo é a formação e o crescimento dos ossos. Eu disse para vocês alguns slides atrás que quando nós éramos embriões, nós estávamos no útero de nossas mães e o nosso esqueleto foi formado. Ele foi formado originalmente não por tecido ósseo, e sim por tecido cartilaginoso. Então, quando o nosso esqueleto se forma, ele é totalmente cartilaginoso. Então, nós vamos ver nesse esquema aqui que originalmente os nossos ossos, entre aspas, né, porque não é tecido ósseo, ele é cartilaginoso. Então, a cartilagem aqui está representada por essa estrutura em azul, ok? Então, originalmente ele é todo cartilaginoso. Então, se você pegar o esqueleto de um embrião nos primeiros estágios de desenvolvimento, ele vai ter um esqueleto, né, um feto, ele vai ter um esqueleto totalmente cartilaginoso. À medida em que esse embrião ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo no útero da mãe, esse esqueleto ele vai sendo ossificado. Então, vocês vão reparando que a parte em azul vai diminuindo e vai sendo substituída por essa parte em amarelo, que é o osso. Então, à medida em que o feto vai se desenvolvendo, o esqueleto vai se tornando cada vez mais ósseo. Então, a cartilagem ela vai sendo substituída, dando lugar ao tecido ósseo. Então, nós temos aí uma grande importância do tecido cartilaginoso, que é ele que vai formar originalmente o esqueleto, ok? Auxiliando, então, na formação do tecido ósseo mais tarde. Apesar do esqueleto ali inicialmente ser cartilaginoso e a partir do desenvolvimento do feto ele vai se tornando ósseo, a cartilagem ela não desaparece totalmente. Quando o indivíduo nasce, ainda permanecem algumas regiões cartilaginosas.
Algumas dessas partes cartilaginosas, elas vão desaparecer com o tempo, após o crescimento, elas vão ser ossificadas, e algumas partes vão ficar cartilaginosas durante toda a vida. Uma região dos nossos ossos que permanece cartilaginosa só por um tempo são chamados placas ou discos epifisários, que ficam justamente nessa região aqui. Esses discos epifisários, que estão nessa região dos nossos ossos, elas são feitas de cartilagem e elas são importantes por quê? Porque é nessa região onde ocorre um crescimento do osso. Então, quando um bebê nasce, ele ainda tem a cartilagem nessas placas ou discos epifisários, e é aí onde vai ocorrer o depósito de tecido ósseo para que esse osso cresça. Então, os nossos ossos, eles crescem não na ponta, e sim nessas placas epifisárias. Então, essas placas epifisárias, elas vão continuar existindo enquanto ainda houver crescimento desses ossos. Então, se você olhar uma radiografia de um adulto e a radiografia de uma criança, você vai perceber a diferença justamente na presença das placas ou discos epifisários. Essa radiografia que vocês estão vendo na direita é a radiografia de uma pessoa que ainda está em fase de crescimento, provavelmente de uma criança ou de um adolescente. Por quê? Porque é visível aqui a existência de um disco epifisário. Esse disco epifisário, ele desaparece quando você olha uma radiografia de um adulto. Por quê? Porque os ossos de um adulto não crescem mais. E é justamente nesses discos epifisários onde vai haver o crescimento ósseo. Inclusive, alguns legistas, quando encontram, por exemplo, uma ossada, um cadáver já em grande estado de decomposição e querem distinguir se era um adulto ou um jovem, um adolescente, eles conseguem mais ou menos calcular a idade dessa ossada através da radiografia. Por quê? Se na radiografia mostrar que existem discos epifisários, quer dizer que essa ossada pertencia a uma pessoa ainda na fase de crescimento, ou seja, provavelmente com menos de 21 anos, já que o nosso crescimento ocorre até aí. Então, depois dos 21, isso vai variar, 21, 22, 20, após essa idade, os discos epifisários, eles desaparecem totalmente, Então, essa parte onde estariam os discos epifisários, ela deixa de existir e passa a ser totalmente óssea. Uma outra coisa importante sobre os discos epifisários é que alguns médicos utilizam da presença desses discos epifisários para prever o crescimento. Por quê? Esses discos epifisários, eles não vão desaparecer de uma hora para outra, eles vão desaparecendo à medida que nós vamos crescendo. Então, num bebê que acabou de nascer, o disco epifisário é maior, numa criança com 6 anos é um pouquinho menor, numa criança com 12 é um pouquinho menor, e assim vai diminuindo à medida que você vai chegando na fase adulta. Então, dependendo do tamanho do disco epifisário, da largura do disco epifisário, dá para prever a idade de uma criança. Dá para prever também quanto ela ainda vai crescer. Então, através de uma radiografia, um médico pode prever se essa criança ainda vai crescer muito ou se ela não vai crescer muito. Então, a gente consegue prever o crescimento de uma pessoa avaliando os discos epifisários que existem nos ossos, porque é justamente os discos epifisários, que são cartilaginosos, onde vai haver o crescimento dos chamados ossos longos. Um outro fato importante, nessa participação do tecido cartilaginoso na formação e no crescimento dos ossos é o que nós chamamos de moleiras ou fontanelas. Vocês têm aí a imagem de um crânio, e se vocês repararem, neste crânio existem essas linhas entre os ossos do crânio. Essas linhas são chamadas de suturas cranianas. O que significa essas suturas cranianas? É neste ponto em que os ossos do crânio se fundiram. Porque muita gente não sabe, mas quando nós nascemos, nós não temos o nosso crânio fundido. Na verdade, ele é formado por vários ossos separados e entre esses ossos existe tecido cartilaginoso, porque originalmente nosso esqueleto era cartilaginoso. Então, esse aqui é um osso, esse é outro osso, esse é outro osso e esse é outro osso. Na fase jovem, esses ossos não estão fundidos uns aos outros, eles estão separados por tecido cartilaginoso. À medida em que essa criança nasceu e vai crescendo, esse
tecido cartilaginoso do crânio vai diminuindo e esses ossos acabam se fundindo. Então, se você encontra um crânio assim, você sabe que ele é de adulto. Por quê? Porque os ossos estão totalmente fundidos, sobrando então só a marca do local onde eles se fundiram, que são as suturas cranianas. Em um bebê, então, nós percebemos que os ossos do crânio não são totalmente fundidos. Nós vemos nessa imagem que entre os ossos do crânio de um bebê, que eu estou aqui pintando em amarelo, existe ainda muita cartilagem. Esses ossos do crânio vão ser fundidos só depois de algum tempo do indivíduo nascido, alguns meses, dependendo alguns anos depois do bebê nascido. Então, quando a gente nasce, nós temos ainda grande parte do nosso crânio cartilaginosa, que nós conhecemos como fontanela ou moleira. Então, vocês já devem ter ouvido falar que a parte superior da cabeça de um bebê, ela é muito sensível e que, portanto, se um bebê ele cair de cabeça ou algo bater nessa região superior da cabeça, o bebê pode morrer. Isso é verdade. Por quê? Se essa parte superior é cartilaginosa, apesar da cartilagem ser resistente, ela não tem a rigidez que o osso tem. Então, ela pode se romper. Então, se ela se romper, isso pode, né, lesionar o cérebro, levando, né, o bebê à morte ou até sequelas graves. Então, existe realmente essa região mais frágil do crânio de um bebê, por quê? Porque essa região mais frágil não é tecido ósseo, é tecido cartilaginoso. À medida em que o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, essa cartilagem ela vai desaparecendo porque ela vai dando lugar ao tecido ósseo. E aí o crânio ele se ossifica totalmente, de forma que num jovem e num adulto o crânio já é totalmente ossificado. Aí vem a pergunta, por quê? Por que a gente nasce com parte do crânio ainda cartilaginosa? Porque isso não é comum a todos os animais. Existem animais em que o crânio nasce totalmente ossificado, ok? Eu vou dar alguns exemplos, né, de alguns animais em que isso acontece, mas por que nós, humanos, o nosso crânio ainda é cartilaginoso quando a gente nasce? Por dois motivos. Primeiro motivo, o espaço dos ossos da bacia da mãe, né, dos ossos do quadril da mãe, o espaço que existe para o bebê passar durante o parto normal é um espaço muito pequeno. E, portanto, se o crânio do bebê estivesse totalmente ossificado, possivelmente esse bebê não conseguiria passar por esses ossos, o que aconteceria? A obstrução, o bebê não sairia e morreriam tanto a mãe quanto o bebê. Então, o fato dele ter ainda essa parte cartilaginosa permite que a cabeça do bebê se deforme temporariamente para que consiga passar pelos ossos da bacia da mãe e o parto aconteça. Aí o bebê quando nasce, às vezes você percebe que um bebê logo depois que nasce tem a cabeça ligeiramente deformada e depois essa cabeça fica normal. Por que ela é ligeiramente deformada? Porque existe essa deformidade temporária para que o bebê passe. E essa deformidade temporária é justamente para permitir a passagem do bebê no parto normal pelo espaço entre os ossos da bacia da mãe. Uma outra função, né, dessa moleira ou fontanela, que é essa parte cartilaginosa do crânio do bebê, é permitir o crescimento do cérebro. Porque o nosso cérebro ele não nasce do tamanho definitivo, ele continua a crescer depois que nós nascemos. Ele não cresce muito, mas ainda cresce. Se o bebê ele nascesse com o crânio totalmente ossificado, totalmente fundido os ossos do crânio, o cérebro não teria espaço suficiente para poder crescer. Então, é necessário que haja essa parte cartilaginosa que vai permitir que o crânio cresça um pouco mais depois que nós nascemos, permitindo então que o cérebro tenha espaço suficiente para crescer o que precisa. Ok? Em outros animais isso não acontece. Por exemplo, um cavalo, o crânio de um potro, né, de um filhotinho de cavalo, é totalmente ossificado. Então, ele já nasce com o crânio ossificado. Por quê? Por que no caso de um cavalo é necessário que o crânio nasça totalmente ossificado e no caso de bebê, não? Justamente porque existe uma questão que nós temos uma coisa chamada cuidado parental. Quando um bebê nasce, ele é cuidado pela mãe, a mãe carrega no colo, a mãe protege. Um cavalo, uma zebra, um filhote de uma vaca, quando ele nasce, ele tem que se virar, né?
ele já nasce tendo, por exemplo, que ficar em pé depois de algumas horas de nascido. Além disso, muitas vezes, no caso de um animal mais alto, por exemplo, como a girafa, ele já nasce caindo, né? Então ele nasce já de uma altura que o bebê ele é jogado no chão. Se ele tivesse o crânio frágil, ele morreria ao nascer. Além disso, ele tem que nascer e já está preparado muitas vezes para fugir de um predador. Ele não é carregado no colo como acontece com o nosso caso, né? Em que a mãe, né, ou no caso dos macacos que conseguem carregar nas costas, em que a mãe protege o bebê. O filhote ele já tem que nascer e tá, de certa forma, protegido contra os predadores. Então ele não pode, né, correr o risco de ter essa região tão frágil. Então, a evolução permitiu com que alguns animais, para que a sua proteção ocorresse, nascessem com o crânio totalmente ossificado, e no nosso caso não, porque ainda existe a vantagem de permitir uma passagem mais eficiente na hora do parto pelos ossos da bacia da mãe e também permite que o nosso cérebro cresça um pouco mais. Agora, uma observação que eu quero fazer com vocês a respeito dessa formação e crescimento dos ossos é a respeito dos chamados peixes cartilaginosos. Porque na maioria dos vertebrados, durante os primeiros estágios de desenvolvimento do feto, o esqueleto ele é totalmente cartilaginoso, como eu já comentei, e à medida em que esse feto vai se desenvolvendo, essa cartilagem vai sendo substituída parcialmente por tecido ósseo. Então, quando nós nascemos, nós temos o nosso esqueleto quase totalmente ósseo. Só que isso só acontece na maioria dos vertebrados, não em todos. Por quê? Existe um grupo de vertebrados, que é um grupo de peixes, em que o esqueleto permanece cartilaginoso durante toda a vida. Ou seja, neste caso, não ocorre a substituição do tecido cartilaginoso pelo tecido ósseo. Essa exceção ocorre nos chamados peixes cartilaginosos, ou o nome original, condriites, que são representados principalmente pelo tubarão e pela raia. Então, apesar do tubarão e a raia terem um esqueleto bem resistente, esse esqueleto não é ósseo, e sim cartilaginoso. E é interessante a gente falar sobre isso porque muitas pessoas já perceberam isso, mas não conseguiam entender que tinha relação com tecido ósseo e cartilaginoso. Quer ver? Vamos pensar o seguinte: todos vocês já comeram tubarão, né? Quem aí está ouvindo essa aula dizendo, não, eu nunca comi tubarão? Possivelmente já comeu. Por quê? O cação, que é um peixe em que as pessoas gostam muito de fazer moqueca, é um tubarão. Ok? O cação é um tubarão pequeno. Pode ser uma espécie pequena de tubarão ou uma espécie grande de tubarão, mas ainda é capturada enquanto filhote. Esse cação é muito apreciado pelas pessoas porque quando ele vai se fazer a moqueca, somem as chamadas espinhas do peixe. Então, quando você vai comer o cação, tem menos espinha, então você tem menos risco de se machucar ou de ficar engasgado com a espinha do peixe. Por que o cação tem menos espinhas? O que são as espinhas, na verdade, do peixe? As espinhas são os ossos. Então, quando você vai comer um peruá, uma sardinha, você vê que tem os ossinhos do peixe que você tem que tirar, senão te machucam. No caso do cação, não precisa. Por quê? Porque ele não tem? Não, ele tem. Só que esse esqueleto não é ósseo, ele é cartilaginoso. Então, durante o cozimento, né, do cação, esse esqueleto ele vai derretendo. Então, todo o esqueleto, quase todo o esqueleto, na verdade, do cação, ele vai derretendo durante o cozimento. Sobra, então, só a parte mais resistente, que é a coluna vertebral. Então, quando você come, né, uma moqueca de cação, você não percebe as espinhas porque elas derreteram durante o cozimento. Por que elas derreteram? No caso dos outros peixes, isso não acontece. Porque o cação é um tubarão e, consequentemente, esse esqueleto é cartilaginoso. E como a cartilagem ela é menos rígida, ela tem essa capacidade de ser dissolvida durante o cozimento. Uma terceira função que nós veremos para o tecido cartilaginoso é o fato do tecido cartilaginoso proteger os ossos nas articulações e auxiliar no movimento dessas articulações.
E aí, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá naquela imagem, nessa imagem em que eu expliquei sobre o crescimento, né, e a formação dos ossos. Como eu disse em alguns slides anteriores, originalmente o nosso esqueleto ele é cartilaginoso, que essa parte toda em azul é cartilagem. À medida em que o nosso esqueleto vai crescendo, vai se desenvolvendo, a cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo. E aí eu expliquei a vocês que depois que a gente nasce, ainda permanece algumas regiões com cartilagem. Um exemplo que eu dei foi a placa epifisária ou disco epifisário. Só que eu disse para vocês que essa placa epifisária ou disco epifisário, ela só permanece cartilaginosa, ela só existe durante a fase de crescimento, né? Porque é o local onde os ossos crescem. Depois que a pessoa atingiu o seu estágio em que ela não cresce mais, isso quer dizer que a sua placa epifisária já não existe mais. No entanto, existe uma região dos nossos ossos em que ela permanece cartilaginosa durante toda a vida. Então, a cartilagem ela não desaparece, que é justamente essa estrutura chamada de cartilagem articular, que são as extremidades dos ossos. Então, as extremidades dos ossos, né, onde está a chamada cartilagem articular, essa cartilagem permanece durante toda a vida. E a função dessa cartilagem articular é proteger os ossos nas articulações e auxiliar neste movimento. A gente vai entender então como que essa cartilagem nas extremidades dos ossos protegeria os ossos durante o movimento da articulação. Bom, para poder explicar melhor a função da cartilagem nas articulações, um outro local onde nós encontramos cartilagem entre os ossos é aqui na nossa caixa torácica. A nossa caixa torácica, ela é formada por um osso que está na frente aqui do nosso corpo, que é esse ossinho aqui chatinho, que é chamado de externo. Nós temos a coluna vertebral, que está lá atrás, que é formado pelas vértebras, e unindo o externo à coluna vertebral, nós temos vários ossos, que são ossos que nós chamamos de costelas. Então, o conjunto do externo, a coluna vertebral e as costelas formam a nossa caixa torácica. A comunicação entre as costelas e o externo é dada por cartilagem. Então, toda essa estrutura em vermelho é uma estrutura cartilaginosa. Por que a gente precisa de cartilagem unindo a costela ao externo? Por que não, os ossos eles não são totalmente fundidos, né? Não ocorre a fusão total das costelas ao nosso externo? Porque existe a necessidade do movimento da nossa caixa craniana. Se as costelas fossem totalmente fundidas ao externo, a nossa caixa craniana seria fixa. Ela não teria a capacidade de expandir, ou seja, de aumentar. O fato da cartilagem ser elástica, né, ela ter essa flexibilidade, permite então que quando há necessidade, a caixa craniana expanda, né, ela aumente de volume e depois ela retorne ao seu volume original, ela diminui. E isso é importante na respiração. Quando você respira, vocês podem perceber que nós, na inspiração, expandimos a caixa craniana e na expiração, diminuímos a nossa caixa craniana. Esse movimento só é possível porque existe cartilagem unindo as costelas ao externo. Se não houvesse essa cartilagem, a nossa caixa craniana seria fixa e não conseguiria, então, aumentar de volume, o que impossibilitaria a nossa respiração. Um outro local onde nós vamos encontrar a cartilagem entre os ossos são os chamados discos intervertebrais. A nossa coluna vertebral é formada de vários pequenos ossinhos chamados de vértebras, ok? Então, nossa coluna não é um osso só, são vários ossinhos, um em cima do outro, chamados de vértebras. Entre uma vértebra e outra, existe um disquinho de cartilagem, né? Que a gente está vendo aqui na imagem, está representado por essa estrutura em azul. Esse disco de cartilagem é chamado de disco intervertebral. Qual é a função desse disco? É justamente permitir o movimento da coluna. Então, você consegue movimentar sua coluna para um lado e para o outro, para frente e para trás, justamente porque existe esse disco ali. Se não existisse o disco intervertebral, o osso estaria em contato direto com o outro. Então, seria quase que impossível haver um movimento. E se houvesse um movimento, haveria um desgaste muito grande desses ossos, dessas vértebras.
Então, é muito importante que exista esse disco cartilaginoso. Tanto que, em algumas pessoas, esse disco cartilaginoso pode sofrer uma pressão devido à posição dos ossos da coluna, né, as vértebras, ele sofre uma pressão tão grande que ocorre um achatamento desse disco. Esse achatamento do disco pode causar dores intensas. Isso é chamado de hérnia de disco. Quando uma pessoa tem uma hérnia de disco, que disco é esse que as pessoas estão falando? São os discos de cartilagem que existem entre uma vértebra e outra. Então, a pessoa que tem hérnia de disco sofre muito, sente muita dor. A hérnia de disco é justamente uma compressão, um achatamento que pode ocorrer nesses discos de cartilagem. Geralmente, isso é causado pela má postura ou uma deformação já que a pessoa já nasce com ele. Mas a má postura, você, né, não ficar numa postura adequada, pode fazer com que a sua coluna, por ela ficar entortada, ela comprima de uma forma exagerada esse disco de cartilagem, o que pode causar também uma compressão de alguns nervos que saem dali, causando então a dor. Bom, a gente finaliza agora a nossa aula sobre tecido cartilaginoso. Ela foi um pouquinho maior do que a aula passada, mas eu tentei resumir ao máximo as principais características do tecido cartilaginoso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, questionem no fórum, né? A gente vai ter uma atividade para poder, né, vocês testarem, né, o que vocês aprenderam e se as dúvidas surgirem, por favor, questionem. O próximo tecido que a gente vai estudar é tecido ósseo, que está muito relacionado ao tecido cartilaginoso, então a gente vai acabar revisando algumas coisas sobre tecido cartilaginoso, né, quando a gente vai falando de tecido ósseo. Eu espero que eu possa ter sido clara e né, ter auxiliado a vocês a entender mais um pouquinho sobre histologia animal. Tchau, gente, até a próxima aula.